Agora uma questão de balanceamento de equações. Percebam que são todas equações relativamente pequenas, são equações simples. Então, não justifica aqui calcular o NOx para fazer, a gente pode fazer direto por tentativas. Tá? Detalhe, a gente tem que encontrar sempre os menores coeficientes inteiros. Então, vamos lá, eu tenho aqui KClO3 formando KCl mais KClO4. Vamos lembrar aqui, qual é a regra para fazer balanceamento por tentativas? Eu tenho que pegar um elemento e acertar este elemento. A quantidade do que tem antes tem que ser igual à quantidade que tem depois. Qual é o elemento que eu devo começar? Aquele que aparece só uma vez antes e uma vez depois da seta. Se houver mais uma opção, pega o que tem os índices maiores. O potássio e o cloro aparecem em todas as substâncias. Então, nesse caso, o que eu tenho que começar é pelo oxigênio. Eu tenho aqui 3 oxigênios e aqui eu tenho 4. Então, vamos lá. Eu tenho 3 oxigênios aqui, eu tenho 4 oxigênios aqui. Como é que eu faço? Eu boto esse número na frente dessa substância e esse número na frente dessa. Então, eu coloco aqui um 4 e aqui eu coloco um 3. Por que isso? Porque aí eu consigo 4 vezes 3 oxigênio, 12 antes da seta, 3 vezes 4 oxigênios depois da seta. Na prática, se tem 3 de um lado e 4 do outro, para fazer ficar igual, eu tenho que achar o mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum entre 3 e 4 é 12. Então tem que ter 12 antes, 12 depois. Agora a gente acerta o resto. Agora fiquei com 4 potássio antes. Vamos ver depois da seta? Tem 3 aqui, mais um aqui, 4. Fechou. Pronto. Agora olha só. Se eu tiver que escrever na sequência em que eles aparecem, eu não posso esquecer que aqui tem 1. Não precisa escrever esse 1 quando a equação está aparecendo ali bonitinho com todas as substâncias. Agora, se é uma questão de assinalar, por exemplo, qual das proposições abaixo aparece essa sequência? Ou aqui onde eu disse, para escrever no campo da resposta, para facilitar, para poder digitar só os coeficientes, em vez de ter que digitar a fórmula inteira, era para escrever o quê? 4, 1, 3. Prontinho. O primeiro coeficiente que aparece é o 4, o próximo é 1 e o outro é 3. Está aqui a resposta. Vamos para a equação seguinte? Vamos lá. AS2, mais O2, AS2, mais SO2. Reparem que aqui o oxigênio já não é legal começar por ele, porque ele aparece uma vez antes da seta, mas ele aparece 2 vezes. Então, ou eu vou começar pelo arsênio ou pelo enxofre. O arsênio tem 2 aqui, o enxofre tem 3 e aqui tem 1. Olha só. O arsênio, tá certo, se depender do arsênio eu não faço nada. Então vamos pelo enxofre. Eu tenho 3 enxofres antes da seta e tenho 1 depois. Então qual é a lógica aqui? Escreve um 3 aqui e aqui escreve 1. De novo, não precisa escrever 1, mas eu aconselho primeiro para situações desse tipo. E outra, para saber que se eu escrevi 3 aqui, eu não posso mais mexer nesse número aqui. Se por um acaso eu precisar alterar esse valor aqui, eu tenho que lembrar que eu vou ter que alterar tudo que eu já fiz. Então, vamos seguir que vocês vão entender o que eu estou falando. Fiquei aqui, então, com 2 arsênios, então aqui tem que ser 2 também, então vou escrever 1 aqui. Agora, olha só, falta só o oxigênio, eu tenho depois da seta 3, e aqui 3 vezes 2, 6. Então tem 6 oxigênios aqui, e mais 3 aqui, um total de 9. Então, tenho 9 átomos de oxigênio representados depois da seta. Então, antes eu tenho que ter 9 também. Só que aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio. Qual é o número que vezes 2 dá 9? A metade de 9. Então, eu teria que escrever aqui 9 meios. E pode isso, professor? Pode. Por exemplo, quando a gente for nos exercícios sobre cálculo estequiométrico, posso deixar dessa forma. A questão é que deixar na forma de fração não é recomendado. Por quê? Porque isso complica a hora de fazer os cálculos. Se tu consegue fazer, ok, não tem problema. Mas é justamente por não ser recomendado que nós costumamos colocar aqui, pedir os menores inteiros. Esse aqui não é o número inteiro. Então está errada essa resposta. Quanto? A equação toda está balanceada. Sim, ela já está balanceada, mas não com os menores inteiros possíveis. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que multiplicar tudo pelo denominador que está aqui. Então, pego todos os coeficientes que eu encontrei, multiplico por esse denominador. Aí eu vou manter a proporção, estou multiplicando tudo pelo mesmo valor, e eu vou deixar de ter um número inteiro. Outra forma é pensar antes. Olha aqui 9 é um número ímpar. E o que eu tenho antes da seta tem que dar um resultado par, porque são 2 oxigênios por molécula.
Então, se tu consegue perceber isso antes de escrever esse 9,5, opa, já vi aqui que esse negócio vai dar errado. Não vai, eu não vou conseguir achar número inteiro, porque eu não tenho nenhum número inteiro multiplicado por 2 de resultado ímpar. Então, tem que fazer tudo virar par. Então, duplica tudo. Certo? Então, o que a gente faz aqui? Ó, aqui, em vez de 9,5, eu vou ficar com 9. Aqui, em vez de 1, eu vou ficar com 2. Aqui, em vez de 1, eu vou ficar com 2. E aqui, em vez de 3, eu vou ficar com 6. Vamos conferir? Ó, eu fiquei o arsênio, tem 4 antes da seta, tem 4 aqui depois. Fechou. O enxofre aqui, 3 vezes 2 dá 6. 6 enxofres, fechou. Oxigênio, 9 vezes 2, 18. Depois da seta, eu tenho 2 vezes 3, 6. E aqui, 6 vezes 2, 12. 12 mais 6, 18. Fechou. Então, o que eu vou digitar ali no campo que pediu para escrever só os coeficientes na ordem que foram encontrados? 2, 9, 2, 6. Esta é a resposta. Para fechar, P2O5 mais NaOH, Na3PO4 mais H2O. Eu tenho o O, aparece aqui, ó, 2 vezes antes da seta, então o O está aparecendo em tudo quanto é lugar. O H aparece aqui e aqui, só uma vez. O hidrogênio, então, pode ser aquele por onde eu vou começar. O P, uma vez antes e 2 depois. E o Na aqui, uma antes e 3 depois. Começo por qual? Qual um desses três? A gente sempre recomenda que comece por aquele que tem os índices mais altos. Então, tirando o oxigênio, que aparece várias vezes, dos outros elementos só aparece uma vez antes e uma vez depois, o ideal é escolher o que tem os índices mais altos. Então, vamos lá. O que tem os índices mais altos é o sódio. Tem 3 aqui e 1 aqui. Então, eu vou escrever um 3 aqui. E aqui eu vou escrever 1. Repito, preciso escrever 1? Não. Mas, principalmente como a gente vai ter que escrever o coeficiente depois, recomendo. Aqui, eu fiquei agora, então, com 1P somente. Opa, aqui eu tenho 2P. O que eu tenho que fazer, então? Ó, se aqui tem 2, aqui precisa ter no mínimo 2. Então, vou duplicar tudo que eu já fiz. Vamos apagar aqui. Vamos lá, eu tenho 2P aqui, eu coloco um 2 aqui, e aqui tem que ser só 1. Fiquei com 2 vezes 3, 6. 6 Na, fechou, falta água. Eu tenho aqui 6 hidrogênios, eu coloco aqui 3. Vamos ver o oxigênio se deu certo? Eu tenho 3 oxigênios aqui, 2 vezes 4, 8. 8 mais 3, 11. Aqui tem 6 oxigênios, aqui tem 5, 11. Fechou. A resposta, então, vai ser 1, 6, 2, 3. Essa é a resposta.